Evangelho. Esse tema aí tão propício para essa época do ano, que a gente está chegando perto do Natal e que todo mundo tende a ficar mais caloroso, mais aberto aos sentimentos de solidariedade, de amor. E para a gente começar, a gente vai fazer a leitura de uma mensagem inicial, que a gente vai projetar aqui para a gente poder seguir. O nome da mensagem é A Tradução Divina. Todos buscamos a confortadora emoção do contato com Jesus, por posições variadas da Boa Nova, nas mais diversas línguas. Sedentos de luz, tentamos interpretações novas do Mestre, em todos os tons e diferenciados estilos. Estudamos passagens múltiplas de seu apostolado, gastando dias e existências na pesquisa de valores da revelação. Por vezes, discutimos acaloradamente, transformando-nos não raro em ásperos paladinos da verdade. Na realidade, somos os aprendizes de muitos séculos, ouvintes e beneficiários do sublime orientador que jamais se enfada de nossas indagações, quase sempre caracterizadas pela imobilidade, famintos de bênçãos à procura de exposições humanas dos ensinamentos do céu. O Senhor aguarda igualmente, com justificada sede de compreensão, a tradução divina do seu evangelho de amor em nossas próprias vidas, nas linhas retas de nossas atitudes, nas frases construtivas do nosso sentimento, nos trechos edificantes de nossos testemunhos de fé e nos discursos substanciais de nossas ações de fraternidade e serviço, elevação e regeneração, uns à frente dos outros. Entre nós, de artistas intelectuais e de mordomos do verbo para semear a boa nova. Mas Jesus pede simplesmente, irmãos e amigos, companheiros e lidadores, tocados de confiança, simplicidade e dedicação, que lhe expressem no mundo a conceituação dignificante da vida. Esforcemo-nos para que não estejamos somente aptos a traçar fraseologia convincente e brilhante por intermédio da palavra ou do lápis, ensinando a ciência da renovação para a vida superior, que nos constitui elevado dever, mas que nos habilitemos também à divina tradução do testamento de luz, convertendo as nossas experiências em páginas vivas de exemplificação e beleza imortal. Essa mensagem está aí, é de Emmanuel, né? E ela se encontra no livro Taça de Luz, de autores diversos, de Francisco Cândido Xavier. E agora, para a gente poder iniciar efetivamente, a gente vai fazer a nossa prece inicial e depois vamos receber a letra. Então agora vamos todos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos acalmando, silenciando em nós as angústias, as tristezas, buscando o equilíbrio, a tranquilidade do Mestre amado, sempre disposto a nos auxiliar, os bons conselhos dos nossos amigos espirituais que nos desejam o melhor, permitindo que as vibrações benéficas nos envolvam, limpe os nossos sentimentos, tranquilize a nossa mente, para aproveitarmos melhor a noite de hoje, nessa palestra que vamos ouvir. Rogamos a espiritualidade que envolva a nossa palestrante, trazendo a ela a calma e a serenidade, para transmitir os seus estudos, não só ao nosso intelecto, mas principalmente ao nosso coração. E assim, harmonizados e tranquilos, iniciamos o nosso trabalho da noite, felizes desse reencontro. Boa noite a todos, muita paz, muita luz para todos nós. E foi um prazer imenso
receber esse convite e o texto também, o tema maravilhoso, Convite ao Evangelho. É um prazer grande falar sobre esse tema, não é? E essa leitura que a Ana Fez agora de prévia, por incrível que pareça, se é que existe essa preocupação de coincidência ou não, a gente diz que não tem coincidência, que muito daquilo que eu preparei tem muita com relação ou ligação com esse tema que trouxe através desse texto inicial. Quando nos proporcionou a oportunidade sobre esse tema, eu me lembrei de algumas coisas, como quando eu fui convidada pela primeira vez para fazer uma palestra, né? Aconteceu isso em 98, e o quanto eu estudar, essa oportunidade de estudo e de busca pelo aprendizado mais profundo, foi importante para mim, principalmente que ao longo, a cada palestra, a cada estudo que eu fazia, eu percebi a importância não só de conhecer o texto puro e simples, lembrar de passagens ou decorar algumas informações. Isso era importante, mas o mais importante foi o aprendizado que me foi ocorrendo ao longo desse tempo. À medida que eu ia fazendo uma palestra ou fazendo um estudo, como eu gosto de dizer, porque eu digo que eu não sou palestrante, mas eu sou uma estudiosa, mais e mais em que eu me debruçava no aprendizado sobre o Evangelho, mais eu percebia que o importante não era decorar, o importante não era eu estar buscando a memorização de informações puras e simples, mas era a conexão com o conteúdo da informação que estava sendo trazida a partir dos textos e a partir das passagens do Evangelho. Então, a cada momento em que eu conseguia internalizar, mais rico o Evangelho passava a ser em minha vida. A minha história com o Evangelho é mais antiga do que da época do Espiritismo, que eu vim do protestantismo, né, presbiteriano. Então, a gente tinha muito contato com o Evangelho. Mas a riqueza desse contato, a partir do momento em que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que realmente buscar conteúdos, ia mais ainda, o que o Evangelho estava trazendo para mim, para a minha vida, para o meu ser pessoal, para esse espírito que vive com esse meu corpo, e para que eu pudesse, então, caminhar de forma mais segura e mais fraterna mesmo, né? Que muitas vezes a gente não consegue ser tão fraterna, às vezes as dificuldades da vida nos levam por tantas atribulações, mas a gente procurar, a gente saber que esse é um caminho que o Cristo espera de todos nós. Então, o estudo, esse convite ao Evangelho, é um convite ao estudo com profundidade. Mas não é profundidade no sentido, como eu disse anteriormente, de decorar, de saber qual é a passagem bíblica. É o conteúdo mesmo. O que esse conteúdo diz para mim? O que esse conteúdo proporciona no meu caminhar? O que esse conteúdo me proporciona em termos de mudança de comportamento, mudança de percepção da vida, mudança da forma como eu trato as pessoas e trato a mim mesma, e como é que eu caminho nessa jornada terrena. Então é muito importante, e esse convite ao Evangelho, eu gostaria de conseguir passar para vocês essa beleza, e que eu seja assim um instrumento de convite a que vocês procurem o Evangelho de uma forma mais dedicada, ou de uma forma mais consciente e no exercício daquilo que o Cristo veio nos trazer. Uma coisa importante que a gente vamos nos contextualizar nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de muita tribulação. Nós estamos passando por dificuldades emocionais, de saúde, quer dizer, complicações físicas, estamos com incertezas a todo tempo,
porque nós não sabemos como é que nós ainda vamos lidar com essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? A pandemia, a Covid, como é que nós vamos lidar com isso? Vendo familiares, às vezes, com uma certa sensibilidade maior, às vezes nem passando pela doença em si, mas de estar instáveis emocionalmente, com preocupação, nós preocupadas com os nossos amigos, os nossos queridos e parentes mais idosos, né? E como é que nós estamos lidando com isso? Nós devemos nos lembrar que nós, a humanidade, há milhões de anos, né? Eu até estava fazendo uma reflexão em cima de meses, anos, séculos, milênios, mas a gente fica pensando que é muito mais do que milênios, uma coletânea de milênios, vamos falar assim, que nós vivemos em situações de insegurança e de instabilidade. Vem e volta, são verdadeiras ondas acontecendo em nossas vidas. Vamos falar nossas, porque nós já passamos bem por outras encarnações e já vivenciamos, não nos lembrando, mas que nós já vivenciamos situações de incerteza e de inquietação em outros momentos. A gente deve pensar que nós, passando por essas dificuldades em outras épocas, fomos alertados, fomos orientados. Quantos filósofos já passaram, mesmo antes da presença de Jesus em nossas vidas, quantos filósofos já nos alertaram por várias situações, oferecendo para nós oportunidades de aprendizado, de percepção, de revisão na forma de olhar a vida e a nossa caminhada terrena. E é bom lembrar que esses filósofos e esses grandes estudiosos em várias épocas estavam sendo intuídos, eu gosto muito de lembrar desse detalhe, estavam sendo intuídos pela espiritualidade maior. A gente sempre ouve falar, né, as pessoas mencionando esses estudiosos, esses filósofos e grandes mestres, como se eles tivessem um conhecimento próprio. Mas, na realidade, a própria Gênese nos alerta que todos esses conhecimentos e todos esses estudos que foram acontecendo ao longo dos séculos foram por uma concessão, ou vamos dizer assim, por uma orientação espiritual que foi conduzida pelo próprio Cristo. O Cristo, aquele que a gente menciona tanto como que o nosso coordenador do planeta. E que veio na personalidade de Jesus há 2000 e poucos anos, né? E ele, ao longo desses séculos ou milênios anteriores, ele estava conduzindo todo esse processo. E muitas vezes, e muitos de nós em outras épocas e muitos outros que já vieram para nos ensinar tanto, eles trouxeram esses ensinamentos e algumas pessoas ouviram ou não ouviram, seguiram em frente. Não tem muita diferença do que a gente está vivenciando hoje. Mas vamos trazer o que nós devemos perceber hoje. Como é que a gente deve, como é que nós devemos nos pautar, né? Como é que nós devemos conviver com tudo isso e não nos desesperarmos. Faz parte do nosso processo de aprendizado e de evolução. E se nós vamos evoluir a partir disso, então é um instrumento eficaz e que nós devemos, então, tomar esse instrumento com carinho e com muita consideração. Quando o Mestre Jesus veio ao nosso planeta, eu gosto também de mencionar que Jesus é a personalidade que o Cristo, Espírito puro, assumiu para si para estar conosco nesse período. É importante que a gente faça essa conexão, porque é um grande mestre, sim, que veio estar conosco. Ele é o Cristo, o Espírito puro que estava perto do Pai e que ele se entregou, não vou falar em termos de cruz e nem de crucificação, ele se entregou para cumprir uma grande missão conosco. É um ser maravilhoso. Eu acho que quando a gente tem essa percepção dessa personalidade de Jesus entre nós, que veio
não com essa personalidade, mas na verdade é um Cristo, um ser crístico, um espírito puro, dá muito mais, enche mais o nosso olhar de prazer e de carinho e de amor por Ele, sabendo que Ele deixou toda essa condição espiritual especial para estar conosco, para nos trazer ensinamentos. E esses ensinamentos estão aqui conosco na forma de quê? Do Evangelho. O Evangelho nada mais é que uma coletânea dos grandes ensinamentos que Ele nos trouxe no dia a dia, com seus pares, com seus discípulos, apóstolos e outros seguidores. Ele foi ensinando a cada um, com carinho, acolhendo, oportunizando que esses pares, nesse trabalho que ele assumiu, viessem também ficarem mais conscientes da missão. Não só da missão do próprio Cristo na personalidade de Jesus, mas da própria missão no planeta. Muitos deles conseguiram aprender tudo, mas às vezes não conseguiram se conscientizar. Mas outros se conscientizaram e cumpriram tarefas incríveis. Tarefas maravilhosas, como Pedro, o Tiago, o próprio Paulo, que não teve uma convivência direta, mas um dos grandes representantes da divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus no nosso planeta. Então, nós precisamos de perceber a grandiosidade desses ensinamentos e o valor desse ser maravilhoso que nos trouxe esses ensinamentos. Né? Não é alguém que somente veio ensinar e saiu, ou é alguém que veio de um lugar, numa situação muito especial, mas de uma grande responsabilidade e com um amor imenso por todos nós. E que veio, nos trouxe a oportunidade de aprendermos tanto e que tudo isso ficou gravado nos evangelhos. Os nossos evangelistas maravilhosos que fizeram esse trabalho grandioso e que nós hoje temos à mão, né, de uma forma tão fácil. Mas imagino qual a dificuldade que eles tiveram para elaborar todo esse processo. Hoje está fácil, né? A gente digita no computador, imprime, divulga. E naquela época, como é que era? Manuscrito? Será que a gente consegue ter o alcance desses valores? O alcance da grandiosidade desse trabalho feito naquela época? Eu acho que a gente precisa de refletir um pouquinho para que a gente possa ter uma noção mais próxima possível da grandiosidade desse trabalho. Desculpa a repetição da palavra, mas não tem outra forma da gente se expressar que traga a grande expressão do Evangelho para todos nós. O que estamos buscando, às vezes nós estamos assim nos sentindo frágeis, não é? E nós ainda somos frágeis, mesmo quando a gente está numa religião ou está, por exemplo, no Espiritismo, que nos traz tantos ensinamentos e nos traz tanta percepção da nossa vida, não só nessa jornada, né? Nessa vida, nessa vivência agora, mas que nos traz a percepção de outras vidas que já tivemos como espíritos em outros corpos. E nós temos essa oportunidade de seguir e estar adquirindo esses conhecimentos e muitas vezes com o mesmo contato com o Evangelho e ainda não aprendemos a lição. Então o convite ao Evangelho é realmente um convite para que a gente busque o Evangelho como algo de um valor imenso em nossas vidas. E conseguindo assim alcançar um pouquinho mais nessa relação de Jesus conosco, no Evangelho, principalmente em João, e eu vou mencionar algumas passagens que todas elas em João, como Jesus se mostrou para nós como instrumento de nos fazer crescer espiritualmente.
como instrumento de fazer com que nós nos conheçamos melhor e nesse caminhar saber que teria nele e temos nele apoio. Então eu elenquei aqui algumas passagens que eu vou citar para vocês, que eu acho muito importante, porque é sempre um apoio que a gente tem. Eu estou frágil, eu vou ler a passagem tal. Isso vai trazer uma força para mim. Isso vai me trazer mais clareza, vai me trazer mais esperança, vai me trazer mais confiança de seguir em frente nessa jornada. Eu vou citar algumas, vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer. Então, nós temos uma passagem assim. Isso Jesus falando e João colocou no seu evangelho. Eu sou a fonte da água viva. Nós procuramos fontes, né? Fontes de amor, fontes de tolerância, algo que possamos, de onde nós possamos trazer força para nós seguirmos em frente. E Jesus fala, eu sou a fonte da água viva. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Olha que beleza, olha que... Como assim eu estou com fome? Não é fome do pão material. Se eu estou com sede, também não é da água material. Se eu estou com fome de prazer, de amor, de tolerância, se eu estou precisando acolher em mim, ter mais confiança no meu caminhar, ter mais confiança naquilo que eu tenho que realizar, eu posso procurar Jesus. Posso procurar nas preces e posso procurar nos evangelhos, nos ensinamentos que os evangelistas trouxeram para nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que beleza essa frase. Eu sou a luz do mundo. E ele disse para nós que nós também somos luz e que precisamos fazer brilhar a nossa luz. E ele é a luz do mundo e é a luz neste mundo conosco. Isso é a mensagem também do Evangelho. Então, o convite ao Evangelho é um convite que eu gostaria realmente de transmitir para vocês perceberem a importância desse Evangelho em nossas vidas ao trazer essas afirmativas de Jesus. Repetindo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós precisamos de luz, não precisamos? Precisamos de luz para iluminar a nossa vida. E aí, onde é que nós vamos procurar essa luz? No Mestre Jesus. A gente fica pensando em Jesus há 2000 anos, 2020, né? Anos atrás, mas Ele está conosco todo o tempo, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, Ele está conosco. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo Buscai, ela faz uma menção a essa vinda de Jesus ao nosso tempo aqui no planeta, ao nosso tempo, porque certamente nós já estivemos por lá também, mas de qualquer forma é um tempo muito curto, 2000 anos dentro dessa grandiosidade, não é? Ela diz assim, nesse capítulo Buscai, Jesus tinha consciência da distância entre ele e o Pai em termos de elevação espiritual. Isso era muito claro para ele, como ele estava distante do Pai nesse processo de evolução ou de condições espirituais. E ele tinha consciência, tem ainda, mas eu vou colocar no passado, porque assim ela colocou no livro, ele tinha consciência da grande distância que existe entre nós e ele. Que nós ainda estamos necessitando desse processo evolutivo. E o que ele pediu ou acolheu do Pai? Uma missão de vir até nós para compartilhar
o que ele já tinha de conquistado na sua caminhada espiritual. E a intenção era trazer para nós a oportunidade de nos fazer mais próximos dele. E com a missão, ele também poderia estar conquistando a proximidade espiritual com o Pai. Eu acho essa passagem ou essa imagem que Joana de Ângeles nos trouxe maravilhosa. Saber que o amor dele por nós era tão grande e tão intenso que ele queria nos proporcionar essa caminhada um pouco mais acelerada, vamos dizer assim, de proximidade com ele e, por consequência, proximidade maior com o Pai. Eu acho de uma beleza imensa essa percepção, essa imagem. E vamos então seguindo em frente. Mais uma citação de João. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Não é? Qual de nós não gostaria de estar nessa condição de ser salvo? Mas o que é ser salvo? Muitas vezes a gente ouve, salvar, estarmos salvos é irmos para o céu. Há muitas religiões que têm essa percepção. E nós, espíritas, como é que nós podemos ver isso? O que é ser salvo? Se nós formos pesquisar, ser salvo é estarmos já numa condição tal que nós não precisaríamos mais reencarnar. Essa é a visão de salvação que nós podemos ter com o ensinamento espírita. Então, como é que nós vamos ser salvos? Nós vamos ser salvos passando por várias encarnações, aprendendo, evoluindo, crescendo espiritualmente, intelectualmente, com a história das duas asas, estarmos equilibrados nessas duas asas e evoluirmos cada vez mais, aprendendo mais e mais com quem? Com aquele que veio nos trazer os ensinamentos, como Joana de Ângeles nos trouxe, exatamente para nos proporcionar que nós fiquemos mais e mais próximos a Ele. Então essa é a nossa salvação. Não é estar numa condição de graça total sem estarmos exercitando o Evangelho em nossas vidas. Então, mais uma vez, a importância dessa busca ou dessa tentativa de convidar cada um de vocês a buscar o Evangelho em suas vidas. Buscar o Evangelho não é só ler os textos do Novo Testamento. Não é só ler as passagens dos 4 evangelistas e outros estudiosos da época. O Evangelho em nossas vidas é nós abraçarmos o conteúdo que estava ali, que está ali. O conteúdo que nos proporciona esse aprendizado e essa nova percepção da nossa vida espiritual. Seguindo em frente, ainda em João, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mestre, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Nós. Mas isso é simbólico, que a gente busca isso no simbolismo da cruz. Não é? Mas ele veio de um mundo espiritual muito elevado para viver conosco. Então, é também uma forma muito mais representativa de ele ter dado a sua vida por nós. Pelo menos eu percebo assim, eu acho que com o exercício ou o aprendizado do Espiritismo a gente pode ter essa visão. Ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele se entregou numa nova condição terrena, no corpo físico, para estar conosco e nos proporcionar ensinamentos maravilhosos. E não só os ensinamentos, o aconchego, o acolhimento, né, de todos nós,
como ele no colo, né? Eu cheguei aqui escrevendo o meu estudo, que muitas vezes nós nos sentimos sem colo, né? Aquele colo gostoso em que a gente se aconchega e busca forças e coragem para seguir em frente. Aí eu trouxe essa percepção, assim, como se quando a gente está assim, a gente procura Jesus, porque Ele vai nos proporcionar esse aconchego. Ele está disponível. Muitas vezes precisamos só de nós estarmos disponíveis a praticarmos o Evangelho para estarmos mais próximos dele. Também ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha a beleza disso também, né? É uma imagem maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque para nós chegarmos ao Pai, nós precisamos de passar pelos ensinamentos que o Mestre nos trouxe, que Jesus nos trouxe. É acolher esses ensinamentos de uma forma intelectual, trazer também para nós de uma forma amorosa e consciente. Não citarmos o Evangelho simplesmente as palavras, mas falar sobre o Evangelho de coração. É diferente quando você vê uma pessoa citando pura e simplesmente uma frase do Evangelho e a pessoa que fala com você e você vê prazer em falar sobre esse tema. Porque aí o recado é totalmente diferente. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele em nossas vidas. Nós precisamos de trazer o ensinamento que ele proporcionou para nós para dentro da nossa vida. Tornar isso forte e vívido em nós. Não na verbalização, mas no exercício no dia a dia do amor que ele quer que nós tenhamos em nós. E não é só o amor. Há várias outras condições que nós precisamos acolher, que é a tolerância, não é? A paciência, é o amor. Estarmos conscientes de vários predicados, várias virtudes em nossas vidas, que nós exercitando e acolhendo essas virtudes ou demonstrando essas virtudes, expressa exatamente para nós mesmos e para outras pessoas. E nós, com essas virtudes, nós verdadeiramente aceitamos o convite de ingressar ou o convite de sermos acolhidos no Evangelho ou de termos acolhido o Evangelho em nossas vidas. Seguir Jesus, então nós precisamos de fazer uma leitura disso. Não é simplesmente ir aos templos religiosos, ouvir palestras, participar de estudos. Isso é um caminho para que nós consigamos alcançar algumas metas nesse sentido de evolução. Outra coisa, seguir Jesus é tomar seus ensinamentos como regras de conduta. Isso é uma coisa muito importante. Buscar o caminhar à luz da sua palavra, buscar compreender como ele agiria em situações semelhantes a que nós vivenciamos. Eu sei que pode parecer um pouco de presunção, mas a gente pode falar assim, quando nós temos alguma coisa, alguma decisão a tomar, ou alguma situação que precisa ser resolvida, e a gente precisa tomar uma decisão. Então, o que eu faria? Uma pergunta interessante para a gente, de forma até bem extremada, é: o que Jesus faria no meu lugar? É uma pergunta interessante quando a gente tem dúvidas de como agir. Mas como dificilmente a gente vai agir como Jesus agiria, então a gente pode dar uma aliviada, né? O que estaria mais próximo da forma como ele agiria
se estivesse numa mesma situação de tomada de decisão que nós temos? Como é que nós agiríamos? Nós procuraríamos imaginar como Jesus estaria pedindo para nós agir. Como? Para nós podermos ser o melhor e mais próximos a Ele dentro da nossa capacidade ainda terrena e no patamar que nós estamos de evolução. Então nós precisamos de perceber isso, porque nós muitas vezes buscamos um caminhar no Evangelho, mas nós verdadeiramente estamos caminhando. Mas não estamos caminhando à luz do Evangelho. Se nós prestarmos atenção em muitas atitudes que ainda temos, nós ainda estamos um pouquinho longe. Mas estarmos aqui buscando o aprendizado sobre o Evangelho já é um passo imenso na nossa evolução. É tomar essa decisão, tomar esse caminhar, tornar esse nosso caminhar mais efetivo. Efetivo no sentido de realmente buscarmos apreender o ensinamento do Mestre e agirmos de acordo com ele. Kardec, na introdução ao Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos fala muito dessa preocupação que deveríamos ter de como buscar esse aprendizado na leitura do Evangelho. Muitas vezes a gente pensa que só ler já é suficiente, né? Eu li o Evangelho 1, 2, 3 vezes, ótimo, mas eu compreendi o que está ali, eu compreendi a mensagem, eu consegui internalizar pelo menos alguns desses ensinamentos e fazer com que esses ensinamentos tenham transformado a minha vida efetivamente. Então nós devemos primeiro ler, ótimo, vamos ler, é isso. A gente só vai aprender sem a gente ler. E depois que nós lemos 1, 2, apreender, quer dizer, trazer esse conhecimento para dentro de nós. E depois disso, então, praticar. Porque a prática vai vir naturalmente a partir do momento que nós apreendermos esses ensinamentos. E coletarmos esses ensinamentos e torná-los efetivos em nossas vidas. Vamos prestar mais atenção todas as vezes em que a gente for ler, estudar, tentar compreender, tentar conhecer mais do Evangelho. E sermos mais efetivos nessa busca, nessas tentativas, e mais efetivos também, principalmente, no agir, no nosso dia a dia. Eu gostaria de terminar lendo parte de o poema é grande, mas eu vou ler só um pedacinho dele, que eu achei que pode ser bem significativo para nós aqui nesse momento. O poema se chama Caminho de Viver. Vejo claro o meu caminho, ainda com 1000 indagações. No entanto, resposta sei que vou encontrar. Preciso ter olhos de ver e ouvidos de escutar para meu seguro e firme caminhar. Aprender mais dos ensinamentos do grande médico de corpos e de almas, mas não os deixar como simples letras mortas, torná-los vivos em minha vida pelo exercício a experienciar. Meu modelo e guia, o amado Mestre, a envolver-me todo o tempo, sentir sua presença intensa dia a dia e a dar-me forças e esperança a todo momento. Quero a esse novo caminhar oferecer-me, por certo, espírito renovado e olhar aberto, ampliar horizontes e ter como meta o universo a expandir sem limites. Ousado o meu intento, eu sei, mas o Mestre disse certa vez, vós sois deuses. Também afirmou em mesmo tom, deixe brilhar a vossa luz. Sou ser eterno e muito ainda a aprender. Tenho uma luz dentro de mim que preciso fazer acender. Tenho um poder no meu interior que o Mestre afirmou existir. Posso ousar, persistir em fazer do meu caminhar uma jornada de luz, de esperança, de paz e de amor, e isto vou me empenhar em conseguir. 1000 anos ainda podem me exigir
para que eu consiga esta meta alcançar, o que não posso é desistir de esta jornada a trilhar. Seguirei em frente, vale a pena acreditar. Não por recompensas ou glórias, contrapartidas terrenas tão somente. Elevar-se espiritualmente tem sentido diverso, é transcendente. Está além do que alcança hoje nossa mente. Confiar é preciso e trabalhar. Nossa alma em fazer-se acreditar. Ter fé e prosseguir. Nos ensinamentos do Mestre se empenhar, com força e coragem, no caminhar. Que nós consigamos abraçar essa ideia, aceitar o convite do Evangelho em nossas vidas. Tenho certeza que nós vamos ter uma vida muito mais prazerosa, no sentido de que seremos mais, nos sentirmos mais tranquilos, apesar de todas as tribulações. Porque ter o Evangelho em nossas vidas de forma efetiva fortalece a nossa fé e traz mais confiança em enfrentar todas as vicissitudes, todas as dificuldades de cabeça erguida, sorrindo, tranquilos, sabendo que tudo vai acontecer da melhor forma possível e nós vamos alcançar a nossa meta de evolução. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Muito obrigada.